Olá, eu sou o professor André e o tema da nossa videoaula hoje é Renascimento. Nós chamamos de Renascimento um movimento artístico e filosófico que ocorreu na Europa entre os séculos XIV e XVI. O Renascimento, portanto, foi uma grande renovação artística ocorrida na arte europeia nesse período. Ele está intimamente ligado com a ascensão da burguesia com uma nova classe social poderosa e com um grande poder econômico. Portanto, o Renascimento e os seus artistas foram em grande parte financiados pelos burgueses. Então, nós não devemos esquecer de relacionar o renascimento cultural e artístico com o ressurgimento das cidades do comércio ao longo da crise do sistema feudal na Europa. Pois bem, por que o nome Renascimento? Na verdade, o termo Renascimento foi cunhado por esses próprios artistas. Diferente de algumas coisas que nós estudamos em história, onde muitas vezes os nomes são pensados pelos historiadores posteriormente, muito tempo depois, o Renascimento foi um movimento artístico cujos próprios artistas pensaram nesse nome para eles, Renascimento. O que eles queriam dizer com isso? Para esses artistas do Renascimento, a arte medieval, extremamente marcada pela religião, era uma arte para eles medíocre, primitiva, simplista. Esses artistas do Renascimento valorizavam muito a arte greco-romana, da história antiga, por assim dizer, que durante a Idade Medieval acabou se tornando um pouco esquecida. Esses artistas do Renascimento, então, buscavam trazer de volta essa arte greco-romana, que para eles era a verdadeira arte elevada. Então, para eles, ao trazer de novo essa arte greco-romana, eles estavam fazendo ressurgir a verdadeira arte. Portanto, daí o nome Renascer a Arte. Para esses artistas, essa arte medieval, feudal, na verdade era uma arte tão pobre que eles consideravam que, de maneira geral, a cultura durante a Idade Média havia desaparecido, havia morrido. Então, para isso, eles estavam fazendo ressurgir a arte. Hoje nós já sabemos que isso não é bem verdade. Nós sabemos que a arte medieval, a arte feudal, foi um tipo de arte. A arte greco-romana foi um outro tipo de arte. E a arte renascentista, inspirada pela arte greco-romana, foi um outro tipo ainda de arte. Os historiadores do século XIX, ao estudarem o Renascimento e ao estudarem a Idade Média, esses historiadores tinham um pouco de preconceito com a Idade Média. Então eles também embarcaram nessa ideia de que a Idade Média seria uma idade primitiva, atrasada. Obviamente que em alguns aspectos houve um retrocesso na Idade Média, mas nós temos que encarar a história de maneira crítica. Então, não vamos nos esquecer. Para os renascentistas, eles estavam fazendo renascer a arte. Mas, na verdade, o que eles estavam fazendo é criar um novo movimento artístico, uma nova forma de arte. Uma forma de arte que é dominante até os dias de hoje. Muito da arte que é produzida hoje em dia, ela sofre influências desses artistas do Renascimento. Além do campo propriamente dito da arte, outros campos da cultura humana, como as ciências, elas também foram muito influenciadas por esse período. Ao mesmo tempo que ocorre o renascimento artístico, ocorre também uma espécie de renascimento científico na Europa. O berço do Renascimento é considerado as cidades italianas, como Florença, Bolonha e Milão. Eram cidades que tinham um governo autônomo, eram repúblicas, que já não se encaixavam mais nesse padrão feudal. Eram cidades em que o comércio ressurgiu com muita força e a burguesia comercial, ou seja, os comerciantes, as pessoas que detinham o controle do comércio, haviam se enriquecido muito. São justamente esses comerciantes que vão financiar artistas que, porventura, vão ter uma nova visão sobre a arte. Esses artistas do Renascimento eram, portanto, artistas urbanos. E essa mudança de local, feudo, cidade, contribuiu para que esses artistas tivessem uma nova forma de visão. Esses burgueses são conhecidos na historiografia como mecenas. Eles praticavam um mecenato. Então, mecenas é aquela pessoa que, de alguma maneira, patrocina a arte. O que, na época, era uma maneira de ostentar a riqueza dessa burguesia comercial. Hoje, existem muitas maneiras de ostentação. Correntes de ouro, rodas de carro de ouro, celulares, televisores. Mas naquela época não havia nada disso. Uma forma de ostentar, de mostrar o seu poder, era justamente através do patrocínio das artes. Então, para a burguesia comercial que estava se enriquecendo, patrocinar as artes era muito mais do que um hobby, era uma maneira de mostrar o seu poder perante a igreja e também aos senhores feudais. Como as principais características do movimento renascentista, nós temos o resgate da cultura greco-romana,
O antropocentrismo significa o ser humano no centro de tudo. De certa maneira, a arte renascentista é antropocêntrica porque a arte feudal era uma arte teocêntrica. Teocêntrica, Deus, divindade no centro de tudo. Então, retomando, resgate da cultura greco-romana, antropocentrismo, a valorização do individualismo, ou seja, o indivíduo que tem talento, que tem criatividade, o racionalismo, ou seja, a valorização da razão. Nós já temos um contato aí também com o renascimento científico que ocorre concomitantemente. Além disso, nós também podemos citar o humanismo. Obviamente, como era uma arte antropocêntrica, os artistas do Renascimento se interessavam por tudo que se referia ao ser humano, ao homem. Por isso, retratar o cotidiano, como por exemplo Leonardo da Vinci tinha muito cuidado, o Leonardo da Vinci, um dos principais artistas, aliás, o principal artista do movimento renascentista, ele tinha muito cuidado em retratar com fidelidade o corpo humano. Então isso é uma característica do humanismo. E por último, não menos importante, esses artistas no Renascimento, eles valorizavam também um certo universalismo. Para eles era importante conhecer tudo. Por isso esses artistas do Renascimento eram muito versáteis. Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael. Você deve pensar nas tartarugas ninja? Quase, bateu na trave. Na verdade, as tartarugas ninjas foram batizadas pelo mestre Splinter com nomes que homenageavam os grandes artistas do Renascimento. Então, qualquer um não vai ter dificuldade em lembrar pelo menos 4 nomes de artistas famosos do Renascimento. Michelangelo, Rafael, Donatello e Leonardo. Esse Leonardo é o famoso Leonardo da Vinci, que é reconhecidamente como o grande artista do Renascimento e considerado como um dos maiores artistas de todos os tempos da humanidade. É importante nós termos em mente que os artistas do Renascimento não eram necessariamente ateus ou pessoas que não tinham religião ou que renegavam Deus. A maior parte deles eram religiosos, mas eles tinham um interesse em focar, em retratar o ser humano com realismo. Por isso as pinturas renascentistas são marcadas, entre outras coisas, por um racionalismo, ou seja, havia um cuidado matemático de expressar as figuras humanas e o ambiente onde elas estavam com proporcionalidade. Então essas imagens, essas pinturas do Renascimento, elas são marcadas por um realismo muito grande, especialmente na escultura. As esculturas do Renascimento mostram a beleza do ser humano ao mesmo tempo que mostram o ser humano com um realismo, ou seja, a realidade do ser humano era valorizada, era reconhecida como perfeita ou pelo menos próxima da perfeição. Essa, de certa maneira, era uma forma de eles valorizarem o ser humano, de colocar o ser humano no centro das coisas. Daí o antropocentrismo. Gente, essa foi a nossa aula de Renascimento. Não esqueçam de fazer leitura do texto de apoio e de resolver as atividades da semana. Um bom isolamento a todos. Até mais!